noite. Feliz de estar com a minha igreja quase toda aqui. Combinei com eles, cada glória R$10. Brincadeira, irmãos. Estou muito feliz de estar ali, gente. Meu pai ali, que bonitinho. Parece um ursinho, né, pastor? De muito fofinho. Pastor Dito, Deus te abençoe. Josiane, essa família que eu amo. Pastor Samuel. Quero louvar a Deus por essa igreja, que é uma igreja que eu tenho muito amor, muito respeito. Pastor Silas Malafaia é a voz que Deus levantou na nação brasileira, representante da igreja brasileira neste tempo. É um homem que muda vidas, que eu acredito que todo pregador itinerante, todo pastor tem o pastor Silas como uma referência. E eu quero, onde ele estiver agora, honrá-lo, honrar a vida da pastora Elisete, porque vocês são bênçãos de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 10. E se você pudesse colocar de pé quando você for achando aí, eu te agradeço. Pastor Odilto, eu amo sua família. Vocês são uma bênção. Essas meninas são minhas amigas. Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 10. Eu tenho muitos amigos aqui espalhados nessa igreja hoje, e eu quero abraçá-los, tá? Não posso falar de todos, mas sintam-se abraçados aí, vocês são muito especiais. E eu sei que será essa uma noite marcante na nossa vida. Eu declaro que os céus estarão favoráveis hoje neste lugar. Eu declaro que essa será uma noite de respostas. Eu declaro que você vai voltar para casa tendo uma direção do céu. E você vai entender que o Senhor desceu aqui hoje para falar com você. Lucas 9, versículo 10, quem achou diz amém. Primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Ao regressarem, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. Então, ele, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E quando as multidões ficaram sabendo, o seguiram. E ele os acolheu, falava-lhes do reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. Começou então a declinar o dia e, aproximando-se dele, os 12 disseram: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer a este povo. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E eles os fizeram, assim fizeram. E tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e, partindo, deu aos discípulos para que estes servissem o povo. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram do que sobejou 12 cestos cheios de pedaços. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Irmãos, eu esqueci de falar de alguém muito importante, uma pessoa que já me ajudou muito na minha caminhada, esse homem de Deus, Nani Azevedo. Você não tem noção de como sou grata a Deus pela sua vida. Você é um profeta de Deus desse tempo. Deus continue te abençoando muito, tá, meu amigo? Pode tomar seu assento, querido? Fala conosco, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz. É o que a nossa alma deseja nessa noite. Irmãos, capítulo 9, a partir do versículo 10 do Evangelho de Lucas, está nos contando sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus operou a uma multidão de quase 12.000 pessoas. 5.000 homens, mas mulheres e crianças não eram contados, então tem quase 12.000 pessoas aqui nessa história. E o interessante é que você sabe que tinha só 5 pães e 2 peixes. Os discípulos ficam um pouco preocupados dentro desse contexto, porque o que eles têm em mãos são 5 pães e 2 peixes, e o que eles precisam é de recursos suficientes para alimentar quase 12.000 pessoas. Ou seja, o que eles têm é muito inferior ao que eles precisam. Os recursos deles
são pequenos diante da necessidade que eles têm. E eu sei que isso parece muito às vezes com a nossa vida, porque por vezes a gente se encontra em situações onde os nossos recursos são inferiores à necessidade que nós temos. A gente precisa de muito e às vezes tem pouco. A gente sonha muito grande e às vezes o que tem é muito pouco perto do que a gente precisa. Mas aí esse texto conta-nos um milagre incrível, uma multiplicação que alimenta todo esse povo e ainda sobra 12 cestos cheios de pedaços. Mas eu preciso que você entenda que o que está acontecendo aqui, no capítulo 9, é a primeira vez que Jesus envia os discípulos para a comitiva deles entre os judeus. É a primeira viagem missionária, se assim eu posso dizer, que os discípulos realizam. Jesus chama eles e fala, olha, vocês estão comigo, andando comigo, me vendo fazer milagres, vendo eu operar maravilhas, mas agora eu libero sobre a vida de vocês uma unção diferente, uma autoridade diferente, uma graça diferente. Vocês têm que ir. Vão pelas aldeias, pelas vizinhanças ao redor, façam milagres em meu nome, curem em meu nome, realizem maravilhas em meu nome. Está com vocês agora a autorização para acontecer algo sobrenatural. E a Bíblia diz que eles vão. Realizam muitos milagres, curam muitas pessoas, libertam muitas pessoas em nome de Jesus. Gente é curada, renovada, milagres acontecem. Os discípulos realizam algo sobrenatural nessa primeira viagem missionária que eles fazem. Só que depois de que isso acontece, eles voltam. Voltam e procuram Jesus porque querem contar para ele o que tinha acontecido. Felizes, empolgados. Só que você sabe, e eu vou te perguntar, mas eu sei que você sabe. Quando a gente volta de uma viagem, a gente volta como? Pode ser uma viagem de férias, a gente volta como? Não importa como é a viagem, a gente volta acabado. Agora você imagina uma viagem de cunho espiritual. Curou muita gente, muitos demônios foram expulsos, gente foi liberta. Se quem volta de férias cansado, quem volta de viagem missionária, volta 10 vezes mais cansado. E aí voltam os discípulos, cansados, esgotados, mas felizes, porque cumpriram o que Jesus tinha mandado. E aí, porque estavam felizes, o que eles fazem? Procuram Jesus para contar como tinha sido. Cansados, mas procuram por ele. Esgotados, mas procuram por ele. E aí a gente acha que Jesus, como bom amigo que é, vai fazer o quê? Não, meus filhos, eu entendo o cansaço de vocês. Dorme hoje e amanhã a gente conversa um pouco. Só que a Bíblia diz que Jesus decide retirar-se com eles para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Deixa eu te contar, a aldeia mais próxima desse lugar ficava a cerca de 8 quilômetros de distância. Jesus olha para eles e fala, vamos andar mais um pouquinho. Jesus convida os cansados para cansar mais. Jesus convida quem está esgotado para cansar mais um pouco. E às vezes parece que ele não entende bem as fases que a gente está vivendo. Porque tudo que a gente quer é que ele olhe para nós e diga, descansa hoje. E amanhã eu te canso. Mas não, ele olha para você e diz, levanta, vem, que eu ainda quero caminhar contigo mais um pouco. Só que quando eu olho isso, parece que Jesus é mau. Porque ele vai pegar quem está cansado e fazer quem está cansado se cansar mais. Mas quando eu olho o motivo pelo qual ele os convida a se cansar, eu me apaixono por ele. Porque o que para os discípulos é cansaço, o que Jesus queria com eles, Nani, era um momento de intimidade. O que para nós parece cansaço, para ele é momento de intimidade. O que para nós parece prova, para ele é momento de proximidade. O que para nós parece desgaste, para ele é o momento de chegar mais perto, longe da multidão, só nós e ele. Aleluia! Talvez você não entenda a fase pelo qual você está passando. Talvez você não entenda por que Jesus te levou por esse caminho, mesmo sabendo toda a realidade que você já estava. Mas ele me trouxe como boca profética para dizer, você acha que é cansaço, você acha que é luta, mas quando eu olho eu estou dizendo, eu só te quero mais perto, é só proximidade, é só intimidade. Aleluia. Então agora o que está acontecendo, são 12 discípulos e mais Jesus,
caminhando para um lugar deserto. 12 mais 1 é quanto, gente? Faz essa vergonha não, gente, por favor, tá filmando. 12 mais 1 é quanto? 13. Tem 13 pessoas agora caminhando para um lugar deserto da cidade de Betsaida. 13. Jesus e mais 12. Mas aí Lucas me disse que as multidões ficaram sabendo. E aí ele diz assim, ó, e quando as multidões souberam, o seguiram. Eu acho lindo, porque Lucas faz questão de dizer que tem 13 pessoas indo para o lugar deserto. Mas aí ele diz que as multidões, você vê que Lucas não tem problema com plural, porque ele diz as multidões, e eles foram, ele sabe o que é plural. Mas chega nessa hora, ele tem que usar o singular. Ele coloca um artigo definido na frente para dizer, quando a multidão soube, o seguiu. Parece que ele errou no português, né? Porque tem 13 pessoas indo. E se tem 13, ele tinha que dizer, os seguiram. Mas Lucas, que sabe discernir o que é plural do que é singular, ele diz, é multidão, é povo, mais uma hora, na hora de ser seguido, deixa eu colocar o artigo certo. Quando a multidão soube, o seguiu. Será que você desconfia quem é que está sendo seguido no meio desses 13? Eu disse para você que Pedro acabou de fazer pregações lindas, que pessoas foram curadas. Eu disse para você que demônios foram expulsos através da vida de João. Eles acabaram de voltar de uma viagem missionária e a fama deles está lá em cima. Mas a Bíblia diz que quando a multidão soube, a multidão o seguiu. Aleluia! Porque pode ser bom pregador, pode ser bom cantor, pode ser bom pastor, pode ter talento e pode ter habilidade, mas só tem uma pessoa, Calabarachúria, que é digna de ser seguida, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. A multidão não está atrás do teu talento, a multidão não está atrás da tua eloquência, a multidão te segue porque sabe que Jesus anda contigo. Eu já sinto Ele aqui. Pelo amor de Deus, olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, você pode ser muito bom no que você faz. Não diz para ele, você pode ter grandes talentos. Fala, mas o segredo da tua vida se chama Jesus de Nazaré. Fala para ele, se Jesus sair da tua vida, acabou a graça. Se Jesus sair dessa igreja, acabou a graça. Essa igreja é linda, o som é maravilhoso, o culto está lindo, mas a beleza desse lugar se chama Jesus de Nazaré. Ele é a beleza da igreja, Ele é o resplendor da igreja. Glória a Ele para sempre. Aleluia. Aleluia. Eu sei que nessa caminhada, aleluia, às vezes ele está andando tão perto da gente, que alguém se confunde e diz, foi você. Às vezes ele está tão junto, que alguém olha e diz, tua voz me curou, tua pregação me curou. A multidão se embolar com isso, tudo bem, não tem problema. Quem não pode esquecer são os discípulos. Se a multidão quiser dizer que foi Pedro, que foi João, que foi, não tem problema. Mas o discípulo que sabe o segredo, nunca esqueça que a beleza da tua vida é Ele. Nunca esqueça que o sucesso dos seus negócios é Ele. Nunca esqueça que a prosperidade da tua vida é Ele. Você pode ter talento, você pode ser bom, mas o segredo é Ele. Você vai falar de cantar bem, de falar bem. A gente pega pessoas do meio secular e coloca aqui no púlpito. Porque tem uns que falam melhor do que nós e cantam melhor do que nós. Mas o segredo não é a voz de quem canta. E nem é a pregação de quem prega. Eu já vi gente desafinada abrir a boca e o diabo sair correndo.
Eu já vi gente que não sabe falar direito, às vezes abrir a boca e dizer seja liberto, e não adianta, cadeias são obrigadas a se quebrar, porque aonde Jesus está, Ele está aqui, Ele está aqui. Oh glória! E Lucas diz porque que a multidão segue ele. Olha o que Lucas diz. E ele os recebeu, ou os acolheu, e falava-lhes do reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. Literalmente o que Lucas está dizendo é, e Jesus deu abrigo àquele povo. Jesus fez aquele povo se sentir protegido e acolhido. Gente, se eu falar para vocês que eu encontrei um morador de rua ali agora, e decidi dar um abrigo a ele, o que vocês vão entender que eu fiz? Providenciei um lugar para ele morar. Porque a gente entende abrigo como um teto, como um lugar palpável onde eu consiga estar debaixo. Só que Lucas está dizendo que Jesus deu abrigo à multidão. E o lugar onde eles estão é lugar deserto. Será que Jesus construiu uma tenda para cada um? Será que Jesus fez uma casa para cada um? Não! Que capacidade é essa que esse homem tem de fazer a gente se sentir abrigado sem ter nada ao nosso redor? Está numa prova terrível, está vivendo os piores dias da vida, e aí alguém te olha e diz que sorriso é esse no rosto dele, que fé é essa no coração? É Jesus que está me dando abrigo em meio aos desertos da vida. Você é uma interrogação para o inferno. O diabo aposta todo dia que você vai parar. É Barachuri Andarábia. Todas as guerras possíveis ele já levantou contra você. Você vai dormir fraco, quase morrendo. Quando ele te vê, você acorda igual um leão. Que força é essa? Ele olha para você e diz que coragem é essa? O que esse homem tem? O que essa mulher tem? Você pode olhar para ele e dizer, não sou eu, é Jesus que me dá abrigo em meio aos desertos. Ele faz o que ninguém mais faz. Ele tem o que ninguém mais tem. E é por isso que a multidão anda atrás dele. Então o que está acontecendo agora é que ele se vira para a multidão e começa, seja curado. E alguém, foi curado. Tem um culto pentecostal acontecendo aqui agora. Jesus e a multidão. Alguém pula, alguém grita. Alguém diz, estou andando, estou vendo, estou curado, estou liberto. Que maravilha. Mas um culto está acontecendo aqui. Mas eu disse para vocês que tem 12 pessoas que vieram juntos por obediência. Mas que não vieram de uma semana tão fácil quanto a gente imagina. Cansados, esgotados. E aí alguém grita na frente, fui curado. Mas quem veio primeiro, o discípulo ou a multidão? O discípulo. Como é difícil para os discípulos às vezes ver Jesus fazendo por alguém que chegou depois o que a gente acha que deveria estar fazendo pela gente. Como é difícil a gente entender algumas coisas que Jesus faz. Porque parece que ele deixou os discípulos de lado ali, ó. E foi simplesmente abençoar uma multidão que não estava tão cansada assim. Que não veio de uma semana tão difícil assim. Que não passou guerras como eles passaram. E aí tem 12 discípulos aqui, eu imagino eles pensando, será que horas que Jesus vai atender a gente? Porque ser discípulo é isso. É não saber quando é a hora que ele vai mudar a tua história. Mas ainda assim ficar esperando a hora dele trabalhar. Porque ele não pode estar agindo do jeito que eu queria, mas eu não me atrevo a sair de perto dele. O que ele está fazendo não me é compreensível agora, mas eu não arredo o pé do lado dele. Eu estou cansado, eu estou esgotado, a minha guerra está grande, mas é do lado dele que eu escolho ficar, porque foi para isso que eu nasci. Eita, aleluia! Tem uma multidão aqui, ó. E aí começa a ficar tarde. Eu imagino eles olhando. O sol está declinando. Como é difícil você ver o dia literalmente passando. Jesus fazendo por outros. E você pensando, eu estou aqui com ele. Jesus, e que horas é a minha hora? Que dia é o meu dia? Que semana é a minha semana? Começou a declinar o dia. Eu imagino eles conversando e falando, eu acho bem que ele esqueceu da hora. Está empolgado naquele culto. Aquele culto ali está fogo puro.
Mas vamos avisar para ele que já está tarde, sabe por quê? Eu acho que ele nem lembra que a aldeia é longe, ele nem lembra que a gente está com fome, eu acho que ele nem lembra que a gente está cansado. Vamos avisar ele? Vamos embora. Jesus, pois não. Só um conselho, tá? Não estou querendo te ensinar nada, não. Despede a multidão, para que eles possam ir aos campos, às aldeias ao redor e se agasalhar e achar o que comer também, hein? Porque aqui estamos, eu imagino eles dando ênfase, em lugar deserto. Porque às vezes a gente quer sinalizar para ele o lugar onde ele nos deixou. Porque parece que o comportamento dele é de quem esqueceu do lugar onde ele nos deixou. Aleluia! Aleluia! Leva eles, manda eles irem embora, porque o lugar é deserto. E a Bíblia diz, mas Jesus olhando para eles disse, dai-lhes voz de comer a este povo. Acho que o senhor entendeu errado. É melhor falar de novo, né? Jesus, se eles estão no deserto, a gente também está. Se eles estão com fome, a gente também está. E pior, a gente está mais cansado que eles. Aqui estamos em lugar deserto. Dai-lhes voz de comer a este povo. Que capacidade é essa que ele vê na gente? Quando a gente pensa que não pode fazer mais nada. Ele olha para a gente e diz, levanta que você ainda tem muita estrada e você aguenta muita coisa. Que força é essa que ele enxerga na gente? Quando a gente diz assim, esse ano eu entrego, eu não aguento mais, desisto da minha família, ele diz, levanta, porque você é o profeta que eu coloquei aí dentro, e é você que vai alimentar todo mundo. Jesus me trouxe aqui para dizer a você, você está achando que você não pode mais nada? Deixa de ser bobo, levanta daí, porque tem muita estrada ainda para você. Chega de choramingar pelo canto, Deus vai te usar para mudar a realidade de pessoas. Aleluia! Só que vamos pensar comigo? Se eles estão num lugar deserto e não têm o que comer, antes de mandar dar de comer, tem que fazer o quê? Arrumar o alimento. E se você ler João capítulo de número 6, você vai ver Jesus falando para Filipe, e aí, onde é que a gente compra pão para esse povo? Parece que Jesus está preocupado com Filipe arrumar o alimento, mas a Bíblia diz assim, e ele fez isso para experimentá-lo, porque Jesus já sabia exatamente o que ia fazer. Ele não queria que o discípulo arrumasse comida, porque função do discípulo não é arrumar alimento. Função do discípulo é dar de comer. Onde foi que a igreja, que alguns crentes se perderam no século 21? Porque eles começaram a sair do seu posto de dar de comer para entrar no lugar de Jesus e quiseram inventar alimento. Eles começaram a achar que o pão, que a água não era suficiente para atrair gente. Então vamos colocar uma carne, vamos inventar um negócio, vamos atrair de tal jeito, vamos fazer isso. E Jesus está dizendo, o alimento já está pronto. Tua função é só dar de comer. Mas alguns discípulos acharam que dar de comer não traz destaque. Porque ninguém pergunta na festa quem é o líder dos garçons, a gente pergunta quem fez a comida. E porque o nome deles não era lembrado, eles quiseram assumir o lugar que era de Jesus. E é por isso que tem muito crente que já estava doente e agora está pior do que era. Porque está comendo comida que não veio do mestre. Que Deus livre essa igreja. Que Deus livre a minha vida. Que Deus livre os pastores, os pregadores que me ouvem e estão aqui. Nós não seremos parte dos que oferecem alimento que não veio de Jesus. Nós seremos aquele que pega da mão dele e dá de comer. Pega da mão dele e dá de comer. Quem decide o que vai ser servido é Ele. Quem escolhe o cardápio é Ele. Quem decide, quem determina é Ele. Aleluia! O alimento já está pronto. Pega e serve para quem tem fome. Serve para quem está morrendo. Sabe qual é o problema? É que quem está doente não quer comer a comida que tem que comer. Quem está doente quer comer a comida que quer comer. Mas você já viu algum doente no hospital chamar a enfermeira e falar, me dá um bobó de camarão? Tem uns que falam. Mas a pergunta é, a enfermeira dá? Não. Porque é até gostosa no paladar. Mas vai fazer mal para ele. Aí vem a enfermeira com aquela comida sem sal, sem gordura.
horrível para quem está comendo, mas quando passa no corpo, é horrível no paladar, mas dá vida para quem está morrendo. E é por isso que Jesus disse: eu não sou o pão da fome, eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca mais morre. Eu posso não ser bom para o paladar de alguém, mas eu vou dar vida para quem está morrendo. Meu Deus do céu. O que a igreja precisa é de Jesus. O que o mundo precisa, Jesus. O que o perdido precisa, Jesus. Ele é o pão. Aleluia. Todas as vezes que eu falo sobre Ele, eu sinto que a atmosfera de milagre que só Ele carrega se estabelece. E eu sinto aqui, Raquel, que a atmosfera que só Ele carrega acabou de descer sobre este lugar. Eu não sei quem está ligado para sentir o que eu estou sentindo e para receber o que eu estou recebendo, mas eu vou liberar assim mesmo. Tem cura sendo derramada aqui agora, porque o pão da vida desceu na Advec hoje. Seja curado aí agora, aonde você está. O que a gente tem aqui: 5 pães e 2 peixes. Se fosse eu falaria: eu estava já bolando um esquema. Manda o povo embora, divide para a gente. Estou muito cansada, Jesus, a viagem foi longa. E Ele diz: passa para a minha mão. Ser discípulo é isso. É abrir mão do que seria bom para você, para ver Jesus mudando a vida de outras pessoas por causa de aleluia. Ser discípulo é isso. É esquecer do que quer. Porque tem uma multidão precisando do que eu tenho. E aí eu imagino eles pensando: já viemos para um lugar que a gente não queria. Não tivemos tempo de descansar. Olha como é difícil ser discípulo, Nani. Jesus não perguntou onde a gente queria ir, Ele decidiu a rota. Não pediu a opinião de ninguém. Ele falou que a gente ia e a gente foi. Chegou, Ele abençoou outras pessoas na nossa frente e a gente está esperando até agora. E nada. E agora Ele pega a única coisa que a gente achou ali com aquele menino e está na mão dele. E a gente não sabe quando é que volta para a nossa mão. A gente entrega para a mão dele porque acredita que mesmo que eu não entenda, Ele sempre sabe o que faz. E aí imagina eles pensando: pronto, agora Jesus esgotou a cota, não vai pedir mais nada de nós. Mas aí Lucas disse: e Ele lhes disse: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. Que é Jesus? Eu não ouvi direito. Faz essa multidão se assentar em grupos de 50 e 50. Tem um mistério aqui, porque Jesus podia falar assim: ó, mandai-os assentar. E mandar é lindo, gente. Senta agora! E para mandar eu não preciso sentar, não preciso ensinar. Eu posso estar de pé como eu quiser. Quem manda fala como quer. E a gente ainda faz assim no final: senta agora, em nome de Jesus. Que aí dá mais peso. Mas Jesus não falou manda eles assentar, Jesus falou fazei-os. E fazer isso aqui, ó. Vem cá, meu filho, senta aqui. Ai, ai, ai. Eu não estou falando de 300 pessoas. Eu estou falando de quase 12 mil. Jesus está pedindo um grupinho de 50 e 50, num número de quase 12 mil pessoas. Para 12 discípulos cansados de uma viagem missionária, onde expulsaram um monte de demônio, e agora estão cansados, na aldeia mais próxima, cerca de 8 quilômetros, ainda tiveram que entregar o único alimento que tinha, que possivelmente poderia ficar para tudo. Jesus ainda fala: agora eu quero grupinhos de 50 e 50. E não é para mandar, não, é para fazer. Fazer isso aqui, ó. Vem cá, fulano, senta aqui. Vem cá, ciclano, senta aqui. Vem, 45, 46. Aí alguém fala: não, eu não sei, porque eu vou... Não, vem cá que eu vou te ensinar, olha só, dobra a perna assim, senta aqui, isso. E a gente fica nessa como discípulo, tendo que ensinar a multidão qual é o modelo que Jesus quer. Aí alguém pergunta: por que 50? Aí você diz: eu não sei, foi Ele que mandou. E a gente como discípulo fica nessa. A multidão nos faz perguntas e Jesus não diz por que 50, Ele só diz: eu quero 50. Ele
se explica, não se justifica. Ele só manda, o discípulo obedece. E aí o discípulo fica nessa, lidando com a multidão, dizendo, é 50, aí você vem 48, 46, 47, 48, 49. Vem, fulana, vem. Não vou, que eu não gosto da Joana. Irmã, em nome de Jesus, vem. Não vou. Aí você irado, vontade de pegar no pescoço, você fala, amada do Senhor. Senta aqui, por favor, minha queridinha. E pior é quando alguém diz assim, ó, 48, 49. Ai, tá quase fechando esse grupo. Vem, só vou se eu for com a Júlia, com a Fernanda. Irmã, não dá, tem que vir uma e a outra vai lá para o outro grupo. Não, a gente só vai se for juntas. Irmã, a senhora não está entendendo. O que Jesus pediu foi 5. Mas por que 50? Irmã, eu não sei. Ele dá ordem, a gente só obedece. E o discípulo fica nessa. Porque pior do que lidar com os nossos conflitos é lidar com o povo que Jesus quer alimentar. Porque tem cabeça diferente da nossa. Não viveram as experiências que nós vivemos. Não obedece como a gente obedece assim, ó. Falou, a gente obedece. O povo não. É. E aí alguém vem no teu ouvido e fala assim, ó, deixa só esse grupo aqui com 51. Tem tanto grupo que Jesus nem vai ver que esse aqui passou. Você vai rir, mas eu acho que agora você não vai querer rir, não. Sabe por quê? Porque nós temos sido o tempo todo seduzidos por pessoas que tentam nos convencer a desobedecer o modelo que Jesus disse para agradar a multidão. O tempo todo. Tem alguém vindo no nosso ouvido e falando, vai diminuir o grupo. Vai ficar sem multidão aí. Se eu fosse você, eu colocava o número que a multidão quer. E discípulo fica assim, ó, entre agradar a multidão e fala, fazer o que Jesus mandou. Agradar a multidão, fazer o que Jesus mandou. E a multidão diz, você está sendo chato. Mas eles não entendem que não tem a ver com a gente. O problema é que por mais que eu queira te agradar, o pão não está na minha mão. Se eu te agrado, todo mundo morre de fome. Porque quem deu a ordem é quem está com o pão na mão. E é por isso que a igreja não tem que se vender. É por isso que a igreja não tem que se entregar. Se alguém não quiser ficar, que vá embora. Mas nós não perderemos o alimento que vem dele. Eu vou liberar essa palavra agora. Estenda a tua mão para receber. Porque isso é uma ordem do céu. Isso é uma ordem do céu. A ADVEC, a igreja brasileira, a Shekinah, a toda a igreja. Não negocie o modelo que Jesus deu para agradar a ninguém. Não negocie o que Ele deu. Se alguém não quiser ficar, que vai embora. Se alguém não entender o molde do chamado que Ele te deu, que vai embora. Jesus, me cobre. Me cobre, Jesus, me cobre. Me cobre. Olha para quem está do teu lado e fala para ele, eu não vou negociar o modelo. Quem passou esse modelo para mim foi Ele. Eu sei o modelo que Ele me deu. Se não quiser andar mais comigo, não precisa. Mas eu não me atrevo a negociar o modelo que Ele me deu. Eu vou ter pão na mão. Eu vou ter o pão que vem dEle. Não venda o teu ministério. Não venda o chamado de Deus na tua vida. Não venda as promessas que Ele te fez. Para ter maior número, para ter mais amigos, para ter mais aceitação. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alguém vai dizer para você assim, ó, cuidado. Porque se você não fizer o que esse grupo aqui quer, eles vão falar muito mal de você e não vão gostar de você. E aí você, como discípulo, fica com o coração apertado. Porque você pensa, e agora? Mas aí você lembra quem te trouxe até aqui. Aleluia! Você lembra na mão de quem você entregou o que era teu. Você lembra o quanto você já caminhou com Ele. E aí você ignora o que as pessoas estão dizendo. E diz, não me importa o que vocês pensam. O que vai acontecer aqui é o que Jesus mandou. Aleluia!
E aí a gente pensa que depois disso, 48, 49, 50, 48, 49, senta agora, senta, 50, acabou, senta agora, acabou, Jesus. Ai, olha, eu vou te falar, hein, meu amigo, ser discípulo, acabou, né, acabou. Eu acho que agora ele vai jogar o pão avulso, quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pega mais. E lá está Jesus, pastor Odilto, aqui ó, vem buscar. O que foi? O pão está na minha mão. Mas eu estou tão cansado. Mas tem um povo cheio de fome. E aí eu fico entre duas escolhas. Ou eu atendo a minha necessidade, atendo aquilo que eu quero, ou eu amo o povo como ele amou. Ignoro o que eu estou sentindo, olho para ele e digo, eu vim aqui buscar pão. Porque se eu quero ter pão para dar, eu tenho que aprender a ir buscar com quem tem. O problema de muitos é que esqueceram o caminho da busca. Eles estão vivendo de história de pão que tiveram um dia. Não, porque um dia eu tive, porque um dia eu curei, porque um dia eu fiz, porque um dia eu preguei. Você vai ficar contando história do passado até quando? Chega de viver de passado, levanta dessa inércia e volta a buscar pão, porque tem pão fresco para tua mão de novo. É canai de revócia. Teu ministério está parado há quanto tempo? Teu chamado está estagnado há quanto tempo? Porque você está contando história de pão que você teve um dia. Porque um dia eu falei mistério, porque um dia eu dei glória, porque um dia eu levantei a mão. Chega de contar a história do passado. Jesus me trouxe aqui para dizer que o que Ele tem para fazer na tua vida é novo. Tem um pão fresco e novo que Ele vai colocar na tua mão. Você vai voltar a falar em línguas estranhas como você falava. Você vai voltar a ter dom de profecia como você tinha. Você vai voltar a ter sonhos de visões. Você vai ter revelações, sonhos proféticos. Deus vai acender de novo o teu chamado. Manachúria. E aí a gente fica assim, pega pão e entrega. E o caminho da busca é sempre esse, contrário ao da multidão. Multidão está sentada e discípulo está em pé. Porque toda vez que eu quiser me parecer com a multidão, eu estarei contrário ao caminho da busca. Não, você não está entendendo não é possível. Todas as vezes que eu quiser me igualar à multidão, eu estarei na rota contrária ao caminho da busca. Porque o caminho da busca é exatamente contrário ao que a multidão faz. Enquanto eles estão sentados, eu estou tendo contato com quem tem pão. Eu estou dizendo para ele, eu vim aqui buscar para alimentar quem precisa. O caminho da busca é esse, é fazer uma rota que ninguém quer fazer. É orar num horário que ninguém quer orar. É viver uma vida que ninguém quer viver. Enquanto todo mundo está comendo, você está jejuando. Enquanto todo mundo está vivendo uma vida qualquer, você está vivendo uma vida de santidade. Jesus está dizendo, volta de novo para o caminho da busca. Porque eu quero restaurar o chamado que eu tenho na tua vida. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Pega pão, entrega para a multidão. Aí a gente espera, pastor Odilto, que a multidão vá entender o nosso momento, né? Você pensa que vai chegar com um pão e alguém vai sorrir, vai te abraçar e falar, obrigado, eu te amo, eu sei que você está cansado. Mas ao contrário disso, alguém pega o pão e diz, só isso, eu estou com fome. E quem é discípulo sabe que às vezes a gente é incompreendido em todas as áreas da nossa vida. Que às vezes a gente está esperando um aplauso, um abraço, um sorriso. E tudo que a gente recebe é alguém dizendo, cadê o pão? E aí você vai em Jesus pensando, agora Jesus vai entregar um pão para mim. Porque eu também estou com fome. Mas ele olha e diz, entrega lá para aquele grupo tal. Sabe aquele dia que você quer uma profecia e ele usa você para profetizar? Sabe aquele dia que você quer que alguém, que Deus levante um vaso para falar com você e você é o vaso que ele levanta? Sabe aquele dia que você pensa, alguém vai cantar hoje para mim, mas ele diz, não, quem vai cantar para o povo é você. É ele olhando e falando, vai lá, entrega o pão para aquele grupo ali. Só que é assim, você chega acabado perto dele, cansado. Mas quando ele coloca um pão que ninguém provou ainda. E aí você começa a entender o sentido de tudo isso.
A multidão pode estar falando mal de você, mas quem está falando mal vai ter que comer o que vem da tua mão. Porque antes de entregar a eles, Ele coloca a tua mão. Aleluia! Estou com medo, ninguém me compreende, ninguém sorri. Só continua no que Jesus te chamou para fazer. Porque os que hoje te criticam, amanhã olharão para você e dirão: pelo amor de Deus, eu preciso do que tem na tua mão. Eu preciso do que só você carrega. Olha para alguém com uma cara de profeta e fala: não é você que se respalda. Quem respalda a tua vida é Ele. Ele te dará o respaldo que você precisa. E o discípulo fica nessa, né? Entrega a multidão, pão com Jesus, entrega a multidão. Ai, que vida cansada, Jesus. Domingo à noite acaba o culto, você fala: vou descansar essa semana. E alguém bate lá: pelo amor de Deus, tem pão aí? Você pensa: não, hoje não. Jesus fala: para com isso, você é discípulo, vem cá, rapaz. E aí você fica nessa, pega pão, entrega a multidão, e pão e multidão, e o povo está longe, e você, meu Deus, que cansaço. Só que quem olha isso pensa: que legal, hein, discípulo. Vai lá com Jesus, ficar perto, eu queria ser ele. Não preciso nem falar, né? Que eu já ouvi alguém falando baixinho assim no meio do povo: vai. Só que o problema de tudo isso é que discípulo é ser humano igual a multidão. Se a multidão tem fome, discípulo também tem. Discípulo trabalha para ele, mas também tem sonhos. Discípulo trabalha para ele, mas também tem família. Tem discípulo que está aqui dando glória agora e está fingindo que não tem um monte de luta para enfrentar amanhã. Aleluia! Tem gente que está aqui, que já orou por você, que já te abençoou, mas que está com a casa destruída. Mas ama tanto o que Jesus chamou para fazer, que coloca a sua própria dor de lado, para servir ao povo. Discípulo também tem projetos. Aleluia! Tem discípulos me ouvindo aqui que sabem do que eu estou falando. Você está aí com um sorriso no rosto, dando glória, maquiada, arrumado, com perfume bom, mas só você sabe as guerras que você enfrenta. Olha para essa pessoa do seu lado e fala para ela: se eu te contar um pouco da minha história. Fala, talvez você até chore junto comigo. Fala para ele: você não tem noção do que eu já enfrentei para chegar até aqui. Se eu te contar como foi minha semana que passou. Se eu te contar como é que está a minha casa, fala para ele. Se eu te contar como é que está a minha conta bancária, você está me vendo aqui dando glória, servindo pão alegre, não faltando culto, glorificando, entregando, ofertando e adorando. Fala para ele: você não tem ideia de quantos leões eu matei para chegar aqui. Fala para ele: você não tem noção de quantos gigantes. É maravilhosa. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela: se eu te contar. E aí a Bíblia diz assim, pastor: e comeram todos. Aí Lucas diz assim, Lucas detalhista: e se saciaram. Sabe o que Lucas está dizendo? Quem comeu, não comeu pouco, comeu bastante, o suficiente para se saciar. Então significa que quem serviu, serviu bem. Porque o meu cansaço e as minhas guerras não são desculpa para fazer o que Jesus me chamou para fazer de maneira errada. Eu não vou ser relaxado com aquilo que Jesus entregou na minha mão. Eu não vou negligenciar o que Ele me convidou a fazer. Você não tem noção do que eu estou passando. Você não tem noção do que eu estou vivendo. Eu tenho sim. E tem discípulo que está vivendo coisa pior do que você, mas que está fazendo o que Jesus chamou para fazer de maneira correta. Então faça valer o teu chamado. Honre o que Jesus colocou na tua mão. Está na guerra, mas serve. Está na guerra, alimenta o povo, porque quem te chamou te garante. Baracandarábia. É difícil isso. Mas aí Lucas diz: e comeram todos e se saciaram. E o texto podia acabar aqui, a gente ia aplaudir e dar glória. Só que a Bíblia diz assim, e levantaram, os discípulos levantaram do que sobejou 12 cestos, cheios de pedaços. E eu tenho 3 minutos para te falar isso.
12 cestos. Era Jesus e mais 12 que foram. Os 12 chegaram primeiro. Ah, Gabriela, eu acho que Jesus foi multiplicando muito, perdeu as contas e sem querer, por coincidência, sobrou 12 cestos. Não existe coincidência. Eu imagino ele olhando os discípulos servindo e dizendo: esse pedaço aqui vai para a casa de Pedro. Esse pedaço aqui eu vou alimentar a família de João. Deixa eu te dizer uma coisa, e é o que Jesus mandou eu dizer aqui. Diga a eles que enquanto eles trabalham para mim, eu trabalho por eles. Está pensando que é muito pesado ser discípulo? Deixa eu te contar um negócio. Multidão come pedacinho. Você leva cesto para casa. Eu vou repetir mais uma vez. Se prepare hoje. Porque hoje você volta para casa assim, ó. Porque esse pão que está descendo não vai alimentar só você. Vai entrar na tua casa, vai alimentar tua família. Você vai ver teus filhos salvos. Você vai ver teu marido sendo crente. Jesus está dizendo: trabalha para mim, porque eu cuido de você e dos teus sonhos. Tá com medo de quê? Terebacandarábia. Daqui eu mandei vaça. Tá preocupado com o quê? Você tá achando que você tá aqui dando glória e ele tá fingindo que não te viu? Ele tá dizendo que você não tem noção do cesto que você leva para casa hoje. Você não tem noção do que eu vou fazer na tua casa por causa de você. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. Irmãos, Jesus está aqui de um jeito tão forte. Minha vontade, vocês não têm noção. Você está aqui, talvez você não é evangélico, talvez você até vem, está me dizendo: Gabriela, eu venho, mas eu posso ser sincero para você? Eu estou me comportando como multidão, porque eu não estou valorizando o chamado de Deus na minha vida. Eu preciso refazer a aliança com o Senhor. Você está aqui, talvez você não é evangélico, talvez você vem, mas sabe que está mais fora do que dentro, que também não resolve nada, porque religiosidade não salva ninguém. Ou talvez você precisa mesmo voltar. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus, você sabe que o Espírito está dizendo: eu estou falando com você, eu tenho coisa grande para a tua vida, eu vou usar você para mudar a história da tua casa. É você. Você sabe tanto que é você que teu coração está acelerado aí. Você não quer voltar para casa do jeito que você veio. Você quer uma nova história agora. Só você que está dizendo: eu quero refazer minha aliança, eu quero voltar, eu quero aceitar Jesus, eu quero um novo tempo, eu quero. Jesus está falando comigo: Gabriela, eu sou profeta, eu sei que tem algo grande para mim, eu sei, mas eu estou atrasando o chamado, eu não quero mais atrasar. Não quer mais não? Sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Pode vir que eu estou te esperando, rápido. Vem correndo, vem rápido, eu estou te esperando, eu sei que tem mais gente. Desce dessa galeria logo, vem, eu estou te esperando, eu quero orar por você. Isso, pode vir, eu sei que você está aqui, vem rápido, isso mesmo, vem. Isso, aleluia. Sai desse corredor e vem rápido, pede licença para quem está do teu lado, isso mesmo, vem. Oh, glória. Desce logo dessa galeria, que eu sei que você está aí. Você sabe que Jesus está te chamando, chega de fingir que não é você. Seu coração está acelerado aí, vem logo. Você é profeta e você sabe que chegou a hora de Deus te usar. Desce correndo, vem. Venha, oh glória, oh glória. Eu vou chamar porque Jesus está mandando eu chamar.
E eu sei que Ele garante o que Ele fala. Vem logo. Seu coração está quase saindo pela boca. Para de fingir que não é você. Pelo poder da palavra de Deus, onde houver uma cadeia prendendo alguém agora, solta as pernas e os braços dele agora. Seja livre para vir correndo mudar de vida. Sai do teu lugar e vem rápido. Isso, vem correndo. Jesus está te chamando agora. É agora, não é amanhã, é agora. Isso. Minha alma estava vem rápido. Dos caminhos dos céus, eu era pobre e perdido. Isso, vem. Pecador, mas Jesus transformou isso, vem. Minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão. Isso, vem, Jesus está salvo. Gente, tem mais 5 jovens aqui. Pode vir, vem pra cá, meu filho. Porque Jesus está mudando a tua história hoje. Jesus está quebrando essa maldição hereditária da tua vida hoje, meu filho. Isso, pode vir. Jesus está salvando a igreja. Isso, vem. Eita maravilha. Eu era pobre, perdido, sem Deus. Vem rápido, isso mesmo, vem. Sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Que coisa linda. Para mim. Deixa eu dizer algo aqui. Você está aí em cima. Eu não sei quem é. Mas você entrou aqui e disse assim: Senhor, Tu sabes que eu não quero ser o que tenho sido. Só que você não tem força. Mas hoje o céu te trouxe aqui para quebrar esse vínculo teu com as trevas. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pede licença para quem está do teu lado e vem correndo, porque a porta de salvação está aberta. A porta de salvação se abriu aqui hoje. E Jesus quer rasgar vem! Jesus quer rasgar essa sentença de morte. Jesus quer rasgar esse passado de vergonha. Você não nasceu para ser frustrado. Você não nasceu para ser a vergonha da tua casa. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Sai do teu lugar e vem. Aleluia! Pelo amor de Deus, tem crente ligado aqui. Pelo amor de Deus, tem crente que conhece a presença dele aqui. Se você conhece, você sabe que ele está neste lugar. Estenda as mãos para cá. Vem. Estenda a sua mão para cá. Eu declaro agora sobre essas vidas que toda a sentença das trevas foi quebrada pelo poder do teu nome, Jesus. Eu declaro que não haverá mais, Senhor, sobre eles maldições, vergonhas, sentenças. Eu declaro pelo poder da tua palavra, é ela que é a verdade que liberta, a palavra que é como martelo que esmiuça a penha, que do meio dessas pessoas se levantarão pastores, pregadores, mulheres cheias do teu Espírito, Senhor. Escreve os seus nomes no livro da vida e muda a história deles, porque só tu podes fazer. Em nome de Jesus. Jesus está salvando ainda, isso continua vindo. Chegou mais 2 jovens aqui. Eu estou aqui, eu quero entregar. Mas Jesus falou, eu estou estendendo a bandeira de salvação. Tem mais uma mulher que vem, isso. Porque quem faz isso é Jesus. É Ele quem convence. Cadeias estão sendo quebradas aqui hoje.
Jesus passou aqui. Se você quiser, ainda dá tempo de vir. E Deus mudará a tua história. Que Deus te abençoe nessa noite.